Boa noite, eu sou a Rita Gonçalo, doutora e pós-doutora em Planejamento Urbano e Regional pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da UFRJ. Eu me formei no doutorado em 2021, no pós-doc ano passado, em 2023, com uma pesquisa que tem por título Urbanidade Gospel, Megatemplos Evangélicos na Experiência Urbana, onde eu investiguei as propostas políticas de urbanidade e convivialidade promovida pelos megatemplos de modelo brasileiro. E é sobre esse tema que nós vamos tratar hoje nessa aula, fazendo um paralelo da urbanidade promovida pelos evangélicos com a urbanidade que a gente encontra no dia a dia, né, nas nossas convivências comunitárias, e tentando reparar, observar o que podemos aprender com a perspectiva comunitária e feminista da urbanidade, o que essas duas perspectivas, esses dois pontos de vista de exercício da convivialidade e cidadania pode ensinar à urbanidade gospel, mas também pensando quais são as contribuições que a expertise evangélica também pode trazer para a convivialidade urbana e o que a gente pode extrair de melhor dessas duas experiências para pensar uma outra urbanidade, certo? Então, a nossa aula de hoje, ela está dividida em dois momentos. Vamos falar um pouco a respeito da pergunta-chave que me levou a esse tema, de algumas questões de legislação nacional, legislação urbana, e depois vamos partir para o momento da minha pesquisa, onde eu observo e desenvolvo as questões relacionadas à experiência da urbanidade. Bom, essa aula, a proposta dessa aula, ela veio muito a calhar depois que eu fiquei refletindo sobre uma pergunta que me foi feita durante a banca de tese, que foi o seguinte: a oferta de serviços públicos, a provisão de serviços sociais, das competências de cuidado com a população, com serviços públicos, isso é uma demanda única e exclusiva do Estado? O Estado é o único responsável pela provisão de políticas? Ou outros agentes, outras entidades também podem se engajar e exercer essas práticas? Eu posso dizer que durante a minha formação de base nas ciências sociais, e mesmo no mestrado, durante muitos anos da vida acadêmica, eu aprendi e observava dessa maneira que o Estado deveria ser o único provedor dos serviços públicos. Mas essa é uma visão muito restrita e muito limitada daquilo que se entende hoje por estado de bem-estar. Porque, na verdade, o estado de bem-estar é uma proposta muito mais ampliada de oferta de bem-viver. E o bem-viver, ele pode ser executado, promovido por todas as pessoas. Ele pode ser desenvolvido em comunidade, na sua família, no seu território religioso. Então, a gente precisa trazer essa ideia de convivialidade e bem-viver mais para o nosso cotidiano pessoal, aproximar esse conceito mais da nossa realidade e entender que o Estado ele pode ser um cooperador e nós também podemos ser cooperadores do Estado nessa questão. E a partir daí é que nos tornamos sujeitos e entes políticos mais engajados e conscientes daquilo que a gente precisa para a nossa realidade cotidiana. Então, existe na nossa legislação brasileira um marco regulatório das organizações da sociedade civil, que tem o número 13.019/2014. Essa foi uma lei que visa regulamentar toda a ação e procedimentos das organizações da sociedade civil. O que são as organizações da sociedade civil? Entidades organizadas em prol de demandas coletivas, em prol daquilo que se entende por problemas públicos necessários a serem resolvidos, né? Então, as organizações da sociedade civil, elas são entidades sem fins lucrativos que têm por objetivo cooperar com o Estado no atendimento ao interesse público, visando produzir transformações mediante a promoção dos direitos sociais, conscientização socioambiental, combate à exclusão social, sobretudo no atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. Ou seja, esses são os eixos principais das organizações da sociedade civil, entidades organizadas que tentam agir em prol da mitigação desses problemas sociais.
por meio de projetos, os objetivos dessas organizações da sociedade civil e as suas atividades são mais bem definidos, mobilizando mais participação, obtendo melhores resultados. E à medida que esse engajamento, que essas ações se ampliam em termos de território, elas podem, inclusive, obter recursos do imposto de renda, de pessoas físicas e jurídicas, podem concorrer a editais públicos de fomento, editais privados, de empresas, de grandes organizações que têm recursos para fins de responsabilidade social e tudo mais. Mas existe uma grande questão. Muitas OS6, a gente conhece muitas organizações, inclusive no nosso bairro, no nosso município, e aí, se a gente for para a realidade de municípios menores, a gente vai detectar que há muitas entidades, muitos grupos, muitas ONGs, fazendo coisas, desenvolvendo atividades, mas elas têm dificuldades em manter sua estrutura formal organizada. E esse é o grande desafio que, nesses 10 anos que foi instituído o marco regulatório das OS6, que é preciso desenvolver nessa questão de cooperação entre governos, universidade e organizações da sociedade civil. Como implementar uma estrutura organizada para essas entidades que as ajudem a captar mais recursos e fazer mais para a população. Como é que elas podem entender essas normas, esses regimes jurídicos de parcerias entre a administração pública e as OS6, nessa cooperação, entendendo que o estado de bem-estar é uma demanda que cabe a essas duas pontas, né, a governos e sociedade. Como que essas organizações podem entender quais são os regulamentos e procedimentos que a administração pública tem, exige, e como as organizações sociais, religiosas, podem entender esse marco regulatório e passar a agir conforme a gramática do Estado. E, dessa forma, conseguir obter recursos, conseguir ter, né, dinheiro, capital, para poder executar suas ações da melhor forma. Então, entendendo que a criação de estado de bem-estar é tarefa de todos nós, do governo, da sociedade civil, a proposta da gente discutir esse tema como variedade e diferença tenta traçar um paralelo entre as iniciativas promovidas pelos protagonismos comunitários e os protagonismos evangélicos, esses últimos a quem eu chamo de urbanidade gospel, que foi o que eu pesquisei durante a tese de doutorado. Então, a gente vai entender aqui o que a urbanidade gospel tem de diferenciado das outras urbanidades. O que a sociedade civil evangélica tem a aprender com o protagonismo comunitário. Como que a expertise evangélica dos megatemplos, que foi o meu objeto de pesquisa, pode contribuir para que o protagonismo comunitário, para que o protagonismo feminista da nossa realidade brasileira, aí a gente está falando em contexto de Brasil, né, essa realidade sul-americana, de muitas contradições, contrastes sociais, como que esses atores, esses agentes, podem cooperar um com o outro, estimulando práticas de convivialidade e diferença, e aceitação e respeito às diferenças para todos. Então, fizemos aí um overview inicial para a gente dar um start nos conceitos que serão apresentados aqui nesse curso. Certo? O primeiro conceito que a gente precisa delimitar é o conceito de urbanidade. Nós chamamos de urbanidade a capacidade de um ambiente urbano gerar condições para uma vitalidade do espaço, oferecendo segurança, atratividade, conforto, bem-estar social, o encontro entre pessoas, além de permitir a convivência pública e intercâmbio de interesses comuns. Então, quando um ambiente proporciona essas características, a gente pode dizer que esse ambiente tem um indicador de boa urbanidade. A urbanidade é um conceito que se refere à qualidade de vida nas cidades, a forma como as pessoas interagem no urbano. Tem a ver com civilidade, bem-estar, bem-viver, gentileza. A urbanidade também está relacionada à diversidade cultural e à oferta de serviços e atividades culturais nas cidades.
ela pode ser gerada tanto por espaços públicos quanto por pessoas. E aí eu vou citar um exemplo claro disso aqui, é esse espaço onde nós estamos, a Casa Dirce. Um espaço com boa infraestrutura, acolhedor, boa luminosidade, boas cadeiras, um bom espaço para o aprendizado. Então, isso tudo já proporciona à Casa Dirce o quê? Esses indicadores de boa urbanidade, que é um lugar bom para se estar, para aprender, para conviver, para você trocar conhecimento. Então, a urbanidade ela está contida dentro desse entendimento. Quando eu digo que ela pode ser gerada tanto pelos espaços quanto pelas pessoas. E aí, de que maneira as pessoas podem gerar urbanidade? Sendo cada vez mais cordiais, gentis, compreensivas, tolerantes, respeitando as liberdades, as diferentes liberdades de crença, de opinião, de exercício sexual. Quando você se engaja nessas propostas, você está exercendo uma boa urbanidade. Tudo que promove conforto, segurança, sociabilidade, forma laços sociais e protege a saúde são considerados elementos com bons indicadores de urbanidade. A urbanidade ela também é um ativo que promove mudanças significativas na organização das cidades e no comportamento das pessoas. E aí é que a gente começa a se aproximar dos protagonismos comunitários e dessa questão da organização das sociedades civis, né? Na medida em que as sociedades, que os grupos começam a se organizar coletivamente, e entender a urbanidade como esse ativo de bem viver, isso começa a gerar mudanças significativas na organização dos bairros, das cidades, no comportamento das pessoas. No entanto, hoje, no nosso país, na nossa realidade democrática brasileira, a urbanidade ela enfrenta alguns desafios. Que desafios são esses? O aumento da desigualdade social, a falta de espaços verdes, a poluição ambiental. Nossa, mas a poluição ambiental, o que ela tem a ver com a urbanidade? Muita coisa. Muita coisa. Porque quando você está num ambiente com lixo, por exemplo, vamos pegar aí a situação das nossas favelas cariocas, que têm sido assoladas pelo problema do lixo, as praias, né, que são esses ambientes democráticos da nossa cidade também muito assolados pelo problema do lixo, de guimbas e tantas outras coisas. Como que você pode pode achar que esse ambiente vai ser um ambiente agradável de se desfrutar, de se estar? Com tanto lixo, com tanta sujeira, com poluição ambiental, poluição visual e tantas outras coisas que promovem desordens no seu bem-estar, na sua convivialidade, né? Então, tudo isso tem a ver com urbanidade. Para você, até mesmo, gente, questões relacionais na sua família, com seus amigos, com seus vizinhos, os estresses emocionais, tudo isso está conectado à urbanidade, tudo isso está conectado ao bem viver. Então, para promover uma urbanidade sustentável e inclusiva, é necessário investir em planejamento urbano. É necessário investir em transporte público eficiente, espaços públicos de qualidade, políticas de inclusão social. Desde o momento em que você acorda até o momento em que você deita-se para dormir, você está experimentando urbanidade. Se você está num espaço com muito verde, com ar puro, com ar fresco, você acorda de um jeito diferente. Se você está num espaço cerceado, onde você ouve tiroteio logo da manhã, assim que você acorda, você está experimentando o que é uma má urbanidade, que vai afetar os seus sentimentos, que vai afetar a sua rotina de trabalho, a sua rotina familiar, uma série de coisas. Então, tudo está conectado à urbanidade. A evolução da urbanidade é um processo contínuo, dinâmico, que tem que ser acompanhado e adaptado às necessidades e desejos das pessoas que vivem nas cidades. E aí cabe aos governos, aos governantes, às lideranças comunitárias, fazerem essa ponte da escuta social
com a maneira pela qual os governos podem implementar suas políticas de planejamento, suas políticas de inclusão social. Porque quem está na ponta, vendo as necessidades do povo, são as pessoas, são aqueles que vivem nas comunidades. Então, é essa conexão que a gente quer fazer, essa ponte entre o comunitarismo e o governo, estado de bem-estar promovido por nós, pessoas comuns, e como que a gente leva isso até os governos, como é que a gente faz essa ponte das nossas demandas para os governantes, como é que a gente dialoga com esses marcos regulatórios da nossa legislação, e como que a gente faz essa máquina girar de uma outra maneira. E então, eu quero apresentar para vocês, nesse momento, o livro que eu publiquei no ano passado, 2023, Urbanidade Gospel, Megatemplos Evangélicos na Experiência Urbana, que foi editado pela Ateliê de Humanidades Editorial. Disponível tanto no site da Ateliê de Humanidades, quanto em outras plataformas digitais, Amazon, Submarino, Magazine Luiza, posso falar porque realmente está à venda, e se você pesquisar, você vai encontrar. Nesse livro, o curioso é que essa pesquisa ela foi iniciada em 2017, concluída em 2021, depois tive alguns outros desdobramentos em 2022 e 2023. Comecei a estudar em Belo Horizonte, aqui no Brasil. Depois, essa pesquisa se estendeu aqui para o Megatemplo de Del Castilho, na cidade do Rio de Janeiro, e o Megatemplo da PIB Curitiba, na cidade de Curitiba. O interessante é que o Megatemplo Evangélico de modelo brasileiro, ele não é somente uma igreja, ele é definitivamente um equipamento urbano que atua como braço estatal no atendimento a inúmeras demandas sociais das realidades em que estão inseridos, né, com o diferencial de ser, de levar uma mensagem religiosa. Mas, em si, em tese, ele não pode ser visto simplesmente como uma igreja, porque ali não acontece somente culto religioso. Acontece uma série de atividades que são muito menos religiosas durante todos os seus dias e da semana do que religião. E esse foi o motivo pelo qual eu me interessei para pesquisar o Megatemplo Evangélico de modelo brasileiro. Porque ele é um equipamento que, para além de propagar um projeto de urbanidade com vertentes cristãs, ele também é um equipamento, uma empresa urbana que dialoga muito bem com a legislação das cidades, com esses mecanismos de captação de recursos, de intervenção urbana, e, sendo assim, acabam sendo geradoras de uma urbanidade que esses bairros, esses perímetros em que estão inseridos, carecem, são aquilo que as pessoas estão pedindo de forma muito latente. E aí eu quero dizer para vocês que pensar cidade hoje implica formulações muito complexas. Por que complexas? Porque cidade não é só transporte, cidade não é só mobilidade ativa, mobilidade de carros, cidade não é só empresas, trabalho remunerado. Cidade tem muito mais coisas que fazem dela ser um ambiente extremamente vital. Então, ela precisa ser pensada em múltiplas instâncias e escalas, da economia à cultura, do social à política. Para tanto, nós precisamos reconhecer que os problemas urbanos contemporâneos eles encontram raízes não apenas na materialidade da cidade, mas também na subjetividade das pessoas. Porque isso são as pessoas que fazem, a cidade. Se você está com questões sentimentais, digamos assim, combalidas, isso pode ter interferências no seu trabalho produtivo, no seu escritório. E se você não tem rede de apoio, ambientes que te acolham nesse estar psicológico, você não consegue desenvolver bem, você não consegue ser produtivo, você não consegue ser esse cidadão produtivo que a cidade requer.
Então, para a gente ver como que a urbanidade está aí, espraiada e brincada em múltiplas instâncias. Por essa razão, eu fui percebendo que as organizações de fé, elas atuam como empreendedoras das políticas urbanas, agentes que querem ver suas soluções implementadas em prol do bem-estar e da urbanidade. E aí eu estou falando aqui organizações de fé, incluindo todas as organizações de fé que se encontram no urbano. Não estou falando apenas de religião, de crença. Eu estou querendo aqui trazer um outro protagonismo para essas religiões organizadas que estão atuando e estruturando suas ações políticas em prol do bem-estar e da urbanidade. As religiões afro-brasileiras, religiões espíritas, sinagogas, mesquitas, religiões ameríndias, ou seja, todas essas organizações de fé que estão inseridas no urbano e que entenderam que o urbano é parte da nossa subjetividade. É oportuno examinar as organizações de fé sob a ótica da resiliência em contextos de média e baixa renda, que foi assim o locus que eu observei com mais precisão. Os países com maior desigualdade, como o nosso, e aí desigualdade a gente não está querendo dizer país pobre. Existe uma diferença entre o país pobre e o país desigual. O país desigual é aquele que tem muita concentração de renda na mão de poucos. E isso gera extremas desigualdades, não só em termos de renda, mas em termos de educação, de saúde, de bem viver num espaço acolhedor e tantas outras desigualdades. Então, como o nosso caso brasileiro ainda é assim, um caso de um país extremamente desigual, é necessário ter entes que ajudam as pessoas a terem resiliência e pacificação em diversos âmbitos da vida. Neste sentido, a atuação das organizações de fé, ela se dá principalmente nos governos que adotam esse modelo gerencialista de gestão, tendo como principal estratégia de atuação a coprodução do bem público, como o caso desse marco regulatório que eu citei para vocês, a Lei número 13.019 de 2014. A coprodução do bem público é um conceito que significa que tanto o aparelho do Estado quanto a sociedade civil organizada e não organizada também são responsáveis mutuamente pela construção e preservação dos serviços públicos. Isto possibilita com que grupos de interesses religiosos, especialmente aqueles com capacidade de organizar os interesses concentrados e de avaliar as janelas de oportunidades, eles desempenhem a execução de políticas públicas, sendo o mediador entre a singularidade das demandas da população e a legalidade estatal para a produção do bem-estar social. Conjunturalmente, a redemocratização do pós-88, em muitas nações da América Latina, levou os poderes públicos a recorrerem cada vez mais a outras organizações da sociedade civil, que são as OS6, para assegurar todo tipo de prestações. E, neste sentido, as parcerias multiplicaram-se sob diversas formas. Na grande escala, ao longo dos anos, foram elaborados instrumentos jurídicos, como estatutos, leis e decretos, que disciplinam os instrumentos de parcerias entre a administração pública e as organizações de fé, que podem ser executados através de planos de trabalho, com finalidades de interesse público, doação de prédios e outras reciprocidades que não envolvam a transferência de recursos financeiros. Isso tudo está lá descrito nessa lei do marco regulatório das OS6 e também no Decreto Federal número 8.726 de 2016. E aí, já na escala do bairro, isso tudo eu falei para vocês em termos de administração pública. Agora, já na escala do bairro e das comunidades, as organizações de fé promovem esforços conjuntos no intuito de ampliar ao maior número possível de pessoas as dignidades básicas do bem viver. Que dignidades básicas são essas? Alimentação, vestuário, educação, com a criação de estabelecimentos de ensino ou grupos de estudos populares, serviços básicos de saúde, com clínico geral, dentista, serviços de orientação espiritual, acesso à cultura. No caso brasileiro, organizações de fé protestantes ou evangélicas, católicas, umbandistas, judaicas, de religiões de matriz africana, figuram
como os principais agentes não estatais na identificação dos problemas públicos na ponta social, nessa base social, implementando políticas tidas como adequadas, né, por aqueles usuários que encontram nessas organizações de fé uma resposta ativa e de combate às suas fragilidades sociais. Contudo, ao considerarmos a atuação irradiada na governança dos problemas públicos, as pesquisas do IBGE, né, nos resultados do último censo, pesquisas como do IPEA, do Ministério da Cultura, inclusive eu fui na plataforma Versalic do Ministério da Cultura, eu fui numa pesquisa do IPEA, chamada Crescimento dos Estabelecimentos Evangélicos no Brasil nas últimas décadas, dos pesquisadores Fernanda Negri, Everton Machado e Eric Cavalcante. Fui no Cadastro Nacional de Endereços de 2022, com esses dados desagregados do IBGE, são informações que já estão disponíveis, né, na base de dados de resultados do censo. Então, assim, nessas pesquisas que eu fiz, eu fui observando que os evangélicos, seguidamente dos católicos, têm liderado essas posições de governança dos problemas públicos. Então, eu queria apresentar para vocês o estudo de caso do fenômeno do megatemplo evangélico brasileiro, onde tanto as matrizes evangélicas historicamente tradicionais quanto as neopentecostais passam a se identificar como segmentos de mercado, mesclando estratégias competitivas na vida urbana, o que caracteriza essa megachurch. O megatemplo é um modelo de templo com intencionalidade específica. Que intencionalidade é essa? Serviços urbanos em perspectiva religiosa. A criação da megachurch está ligada também à evocação de algo definitivo, a ideia de área consolidada. Não está restrito exclusivamente à capacidade. Megatemplo ou megachurch não significa possuir tantos milhares de fiéis que possam se acomodar sentados. Não é isso, porque o número de membros é secundário em decorrência dos serviços oferecidos. A ideia de serviços é a mais preponderante para conceituar o megatemplo. Lembrando daquilo que eu falei lá no início, né? O megatemplo enquanto um equipamento urbano, é um equipamento que oferece serviços. O megatemplo não é só igreja. O megatemplo não pode ser entendido como igreja exclusivamente. Ele é melhor entendido como um equipamento de serviços urbanos em perspectiva religiosa. Estes serviços são expressões de um conjunto de políticas e iniciativas de caráter social e assistencial em diferentes escalas, que visam também agenciar costumes, hábitos e moralidade em perspectiva cristã na vida dos fiéis e frequentadores. Sendo assim, a ênfase maior da urbanidade promovida pela megachurch está na natureza da experiência urbana. Que tipo de experiência urbana que esse equipamento quer trazer para as pessoas? Uma experiência de acolhimento, de atenção, de atendimento a essas necessidades básicas que eu falei, vestuário, alimentação, saúde, assistência social, jurídica, orientação espiritual. Isso geralmente é o que nós mais encontramos na larga escala no megatemplo. Mas não é só isso. Tem outros serviços também, a outros públicos, a portadores de necessidades especiais, a idosos. Aí a gente vai encontrar aí uma ramificação muito grande de atuações. Para você saber mais, é só entrar no site da Ateliê de Humanidades e encontrar o livro Urbanidade Gospel, que você vai saber muito mais das ações dos megatemplos urbanos brasileiros. Logo, o investimento em experiências diferenciadas para os modos de ser e estar no urbano colaboram para a crescente aceitação popular ao modelo da megachurch. As questões de accountability, ou seja, de você dar conta desses problemas urbanos, capacitação para lidar com as regras institucionais, tem sido aquilo que tem levado os megatemplos a ter mais sucesso, eu diria assim, mais aceitação,
ou maior aderência no urbano por uma ampla gama de público, gente, independente se esse público é evangélico ou não, tá? Porque aqui a gente não está falando do religioso, a gente está falando do cidadão que acessa esses serviços. E exatamente isso, essa questão das capacitações, do accountability, da leitura dessa letra dos regimentos, dos decretos e leis, que tem figurado como os principais obstáculos na atuação das múltiplas organizações de fé na sua relação com o Estado, frente à prestação de serviços públicos. Por quê? O que o evangélico faz é o que as outras organizações de fé também fazem, porque todas elas também têm atenção ao ser humano, ao cidadão. Mas, nas últimas décadas, por conta dessa expertise nos negócios, do desenvolvimento desse accountability, o megatemplo evangélico acabou meio que tomando conta dessa infraestrutura de serviços urbanos, para o bem e para o mal, digamos assim. Para o mal no sentido de que acabou espraiando e difundindo muito uma perspectiva moralista de viver na cidade. E a gente sabe quais são os problemas decorrentes de tudo isso, que vamos falar também logo em seguida. Então, a gente tem observado que os cristãos evangélicos e católicos têm gerenciado suas estruturas com uma racionalidade que é concorrente às burocracias estatais, além de terem representantes políticos que os apoiam no engajamento de tais performances técnicas. Outros agentes do sagrado das outras religiões, por não terem suas estruturas análogas à burocracia do Estado, têm o seu protagonismo eclipsado, ou seja, meio que camuflado frente à governança cristã, em larga escala. No entanto, a promulgação de novos programas e projetos com base nas leis de incentivo à cultura tem sido, no Brasil, uma maneira de oferecer aparato administrativo para que os terreiros e outras organizações de fé desenvolvam suas iniciativas de forma integrada ao desenvolvimento urbano. Os impactos que essas ações geram podem ser vistos, por exemplo, na preservação das áreas históricas, nas cidades ligadas às populações afro, na salvaguarda da cultura afro e indígena, por exemplo, com projetos que fomentam as culturas urbanas afro. Eu, por exemplo, conheço um projeto muito bacana de preservação do jongo do Vale do Café, que está inserido dentro desses projetos de leis de incentivo à cultura. Outra forma também de preservar o desenvolvimento urbano, entendendo ele como um organismo complexo que agrega muitos outros povos, é o quê? Salvaguardar perímetros urbanos dedicados a cultos e demais práticas religiosas, promover políticas que desenvolvam a conscientização à liberdade do pertencimento religioso, onde diferentes organizações podem integrar os sistemas de interesse coletivo no coração do desenvolvimento social. Então, para além desse marco regulatório das organizações da sociedade civil, as leis de incentivo à cultura, elas têm servido como um braço apoiador para que outras organizações de fé, por meio da sua cultura, do seu legado histórico, também possam acessar esses mecanismos de cooperação estatal e terem mais força para atuar no mundo urbano. E aí, com essas maquetes que eu vou mostrar para vocês, eu gostaria também de falar de uma disputa de poder que é bastante tangível entre as mega-igrejas, sobre quem está mais apta, mais capaz de exercer a provisão de serviços urbanos na perspectiva religiosa, política e econômica. E aí, para isso, é importante entender sobre duas categorias: políticas públicas e problema público, para a gente teorizar a respeito dos atores religiosos e comunitários no urbano. O primeiro passo é entender o quê? Que políticas públicas não são exclusivas de atores estatais.
Na medida que um grupo socialmente organizado identifica um status quo problemático em uma situação ideal possível, isso caracteriza o problema público a ser resolvido. Para que um problema seja considerado público, este deve ter implicações para uma quantidade ou qualidade notável de pessoas, ser um problema relevante de interesse geral. Para o engajamento em problemas públicos, existem tipologias de políticas públicas. E eu cito aqui duas que se relacionam frequentemente com os atores religiosos, que são o quê? As políticas distributivas, que geram benefícios concentrados para alguns grupos de atores e custos difusos para toda a coletividade ou contribuintes, e as políticas redistributivas, que concedem benefícios concentrados a algum grupo de atores com um custo concentrado para um outro grupo específico de atores. Esta última garante um nível de saliência maior para quem empreende, ou seja, os beneficiários concentrados de uma política redistributiva, quanto mais afetados positivamente, mais trarão relevância, saliência política para essa instituição ou agente não estatal, que é o que muito acontece no megatemplo, né? Uma política de redistribuição muito grande. E é aí que eu vejo a principal atuação das organizações de fé urbanas, sobretudo as evangélicas, né, no caso brasileiro, por exercerem grande quantidade de políticas redistributivas, sobretudo na megachurch, esses atores têm capacidade de influenciar direta ou indiretamente os resultados e conteúdos da política pública. Eles são também responsáveis por sensibilizar a opinião pública sobre os problemas relevantes, influenciando a agenda de governo, elaborando propostas e tomando decisões para a resolução dos problemas públicos, fazendo com que as intenções se tornem o quê? Ações. Nessa figura exposta, aqui atrás de mim, está o mapa do megatemplo da Igreja Neopentecostal Universal do Reino de Deus. Se chama Templo da Glória do Novo Israel, em Del Castilho, ou seja, esse é um mega equipamento na Zona Norte Carioca, com diferentes estruturas nesse conjunto de equipamentos. Você tem aí o volume principal, que é onde acontecem as reuniões religiosas, e todo um anexo onde ocorrem outras atividades para-religiosas, incluindo aí um centro cultural, que visa promulgar e propagar a cultura judaica sionista na cidade do Rio de Janeiro. E esse megatemplo é um megatemplo que ele funciona todos os dias da semana, mais de 12 horas por dia, ou seja, se ele funciona mais de 12 horas por dia, não é só culto que acontece lá, são muitas outras ações, muitas outras atividades, voltadas, sobretudo, para crianças, para famílias, que é esse foco, né, esse locus de contágio que é muito, muito visado pelas políticas públicas das organizações de fé. E é justamente com essa estrutura que os evangélicos buscam, e aí é o que eu falei, né, para o bem e o não bem, sensibilizar a opinião pública, influenciar a agenda de governo, elaborar propostas e tomar suas decisões dos problemas públicos. E muitas dessas decisões, infelizmente, o que elas não alcançam toda a diversidade de pessoas, de agentes, de diferenças que a gente tem na cidade. E aí é que vai ocorrer os confrontos, as problemáticas, que vamos discutir aqui nesse curso. Eu quero trazer para vocês um case que eu estudei durante a minha pesquisa de pós-doutorado, que foi da Igreja Batista Atitude na Barra da Tijuca. Ela também é um megatemplo. Está aqui atrás expostos para vocês esse sketch, né, o mapa do megatemplo com o conjunto dos seus equipamentos, o templo maior, o centro de assistência social, a sala de estudos, o espaço kids, livraria, área para venda dos lanches, do almoço, uma área de convivência, né, geral. Um coffee, ou seja, para além da atividade religiosa, você tem ali outras estruturas que estão visando promover maior urbanidade.
E o case da Igreja Batista Atitude, ele é muito interessante porque ele tem não só uma conexão, mas uma materialidade muito grande sobre como funciona a legislação urbana, né? Como é que funciona essa máquina pública e como os megatemplos evangélicos, enquanto empresas urbanas, estão dialogando, tramitando aí com as prefeituras nesse agenciamento urbano, nesse empresariamento urbano. E eu gostaria de contextualizar para vocês um pouco como é que é essa região da Barra da Tijuca a qual estou falando. A Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, ela, no trecho entre a Alvorada e o Recreio, é o mapa da frente, esse aqui, entre 5 e 10 quilômetros, ou seja, num raio que não é muito grande, abrange as principais igrejas evangélicas e católicas da região. É um perímetro de concentração religiosa com grande visibilidade. Só nesse mapinha que eu extraí do Google, você vê nesse perímetro vários grandes megatemplos. Igreja Presbiteriana, Lagoinha Church, Batista Atitude, o Santuário Nossa Senhora de Fátima, o Santuário Santa Rita de Cássia, Nova de Vec, ou seja, é um perímetro assim com muita concentração de megatemplos de origem cristã, né? Que evidencia de forma muito clara essa disputa religiosa. Aí tem também a Igreja Cara de Leão, Igreja do Recreio, Segunda Igreja Batista do Recreio, ou seja, é uma zona de muita concentração mesmo, religiosa, com grande visibilidade. São megachurches que possuem centros de cuidados, complexos socioassistenciais, policlínicas, ou seja, uma série de ações que visam requalificar o espaço urbano existente ao participar ativamente na solução dos problemas específicos, que até então eram de responsabilidade do Estado. Logo, essas megachurches se apresentam como um ente paraestatal disposto a promover soluções para a vida civil. São corporações evangélicas que atuam na recuperação de espaços abandonados, que são alvo de benefícios nas leis de zoneamento local, para fins econômicos aos cofres públicos, além de serem importantes agentes políticos no maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro, que é Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Vargem Grande e Vargem Pequena. O plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, que se chama Lei Complementar 270/2024, é a lei que regimenta as formas de ocupação urbana. Tal lei estabelece que contrapartidas acordadas entre o Estado e os agentes não estatais na concessão do espaço, eles chamam isso de outorga onerosa. Isso acontece porque há uma compatibilização da oferta e manutenção dos equipamentos urbanos com a demanda prevista no planejamento público, decorrente do crescimento da cidade. Daí é necessária a criação de bens imóveis com utilização de interesse coletivo. Ou seja, a prefeitura ela fica a cada momento tentando fazer com que as suas demandas de provisão de serviços possam ser oferecidas por outros agentes. Daí vem nessas cooperações, parcerias público-privadas, e a prefeitura ela pode, a partir desses mecanismos, dessas cooperações, ceder terrenos ou facilitar a aquisição de terrenos ou recuperação de espaços abandonados no próprio zoneamento local, de forma que isso possa trazer benefícios econômicos aos cofres públicos, porque isso desonera a prefeitura desses custos, desses gastos. E é assim que os megatemplos têm operado, têm agido nos últimos anos na cena urbana, recuperando espaços abandonados, que estão sendo onerosos aos cofres públicos, que estão gerando passivo, né, econômico. Então, na medida que esses megatemplos conseguem fazer desses passivos ativos, aí eles acabam se aliando positivamente, tanto às prefeituras quanto a esse público a quem eles vão atender. Então, na pesquisa do meu pós-doutorado, em 2022, houve um momento que eu constatei, né,
que certos condomínios da região da Barra da Tijuca não conseguiram cumprir com as condicionantes de compensação pela outorganeirose, que é o quê? Construir e compensar em contrapartida. Construir e levantar, por exemplo, um condomínio, compensar com outros equipamentos, já que a demanda populacional daquela região vai aumentar. Então, você precisa construir outros equipamentos que deem conta dessa demanda aumentada, ou seja, construir ou mais escolas, ou mais policlínicas, ou mais quadras, ou seja, coisas que sejam de uso público e comum. Algumas obras de compensação urbanas não acabadas por esses condomínios construídos na Barra permitiram que ocorressem invasões de terrenos com frequência, e esses foram se transformando em cracolândias. Outro, sim, o pertencimento de determinadas áreas às influências do tráfico ou de milícias fez com que, frequentemente, a gestão pública municipal do Rio procurasse instituições para se tornarem suas parceiras na gestão de territórios extensos e complexos. Ou seja, a prefeitura ficou com alguns passivos de terrenos e precisava que outras entidades dessem conta desses passivos. Nesse ínterim, as mega-igrejas cristãs começaram a se expandir por essa região, sobretudo após 2010. É por isso que a gente vê aí uma ampla concentração de megatemplos evangélicos nessa região, porque realmente é uma região que tinha muitos passivos de terrenos, muitos passivos econômicos, e a prefeitura precisava resolver isso. Então, foi nesse limbo, nessa janela de oportunidades que as igrejas evangélicas foram e entraram. Então, esse contexto das estratégias competitivas, onde aparece toda uma legislação de exceção, uma legislação casuística, ad hoc, ao invés de regras gerais que enquadrem o conjunto da cidade, surgem soluções caso a caso. Daí essa ideia de urbanismo ad hoc, em que surge uma operação adequando a cidade às necessidades e interesses segmentados de diferentes frações. E os vínculos entre o megatemplo e a gestão pública executam isso do ponto de vista do poder. A estratégia do projeto evangélico trata-se de ações que se desenvolvem com a prestação de serviços socioassistenciais em larga escala, acolhimento na esfera privada da vida, difusão de uma mensagem de prosperidade a fim de compensar as carências de um sistema social e associativo com fragilidades, como é o caso do brasileiro. Mas convém ressaltar que a urbanidade, como um modo de vida distintivo da cidade, em busca da solidariedade, em busca do fortalecimento de laços sociais, ela é reivindicada igualmente também para a ampliação das possibilidades de experiência, da alteridade, do diferente. E, assim, o planejamento pelo direito à cidade, ele busca e ele deve efetivar o acesso às oportunidades urbanas para todos os grupos sociais. Então, qual é a primeira crítica que nós vamos chegar aqui? O universo da gestão social dos megatemplos, ele propaga toda uma dinâmica de ações, de políticas, que, na maioria das vezes, ela está voltada para o público cristão ou para o público que é usuário daquele megatemplo, mesmo que não seja cristão. Mas, raramente, essa urbanidade promovida pelos evangélicos, ela vai alcançar as outras diferenças que existem na cidade, né? E que corpos são esses? Quais são esses corpos diferentes? Nós sabemos bem que são as populações LGBTs, que são as prostitutas, que são as outras religiões, não só as de matriz africana, mas as outras, né, religiões dissidentes, os corpos dissidentes. Então, cadê esses corpos que também são detentores desse direito à cidade, o direito à convivialidade e bem-estar urbano? Então, é aqui que a gente chega na primeira crítica que o meu projeto de pesquisa e que o meu livro pontuou. A urbanidade evangélica, a urbanidade gospel, ela é uma urbanidade filtrada, ela não é para todo mundo. Então, aí tem um problema. De que maneira que os evangélicos podem aprender com os outros grupos, com outras epistemologias, com outras correntes e outros conhecimentos, a ser uma urbanidade que abrace a diferença, uma urbanidade que seja para todas as pessoas, né? Eu falei aqui
que os evangélicos atuam muito na questão dos problemas públicos, eles atuam desenvolvendo políticas redistributivas, estratégias conforme as especificidades locais, mas precisam melhorar e avançar na questão da gestão das diferenças. Porque isso, gente, não é só uma constatação, uma observação in loco que foi feita durante a minha pesquisa de tese pós-doutorado. Isso está dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é o ODS 11, que diz assim: todos os países, todas as cidades precisam o quê? Promover o desenvolvimento para gerar comunidades sustentáveis em diferentes âmbitos. Então, não adianta uma cidade gerar o desenvolvimento sustentável somente no âmbito ambiental e não gerar sustentabilidade o quê? Na convivência, no respeito, na tolerância, na liberdade, porque isso também faz parte do desenvolvimento sustentável de uma comunidade, de uma cidade. Certo? Então, o que carece? Carece nós experimentarmos de um sentido ampliado, de uma compreensão ampliada do sentido da urbanidade, a fim de conviver com o diverso, interagir com a pluralidade de pessoas, de experiências, de ideias na cidade. Isso porque o universo de uso, ocupação e experimentação da urbanidade, especialmente da evangélica, ela ocorre muito nos limites da religião, entre os próprios evangélicos. Nessa pesquisa de pós-doc, realizada nesse contexto de Barra da Tijuca e tudo mais, houve críticas mencionadas pelos respondentes. E na ampla mídia geral, a gente também pode encontrar esse tipo de crítica, como o quê? Falta de empatia aos autodeclarados homossexuais, o pedido por maior rede de apoio a grupos específicos, ou seja, maior rede de apoio dos evangélicos para com as mães solo, para com autistas, para com mulheres com dependência química, porque, em geral, os projetos para dependentes químicos são voltados para homens e não para as mulheres, mais atenção em dinâmicas voltadas à sexualidade, mais atenção às famílias não normativas, ou seja, aquelas que não estão enquadradas nesse quesito homem, mulher e filhos, porque família, né, é um conceito muito ampliado. E como é que os evangélicos estão olhando para isso? Como é que está a urbanidade gospel em relação a essas questões? E como que os outros grupos religiosos também estão dialogando, abraçando, acolhendo esses outros corpos, essas outras famílias, essas outras experiências de urbanidade? Certo? Então, as pautas moralizadoras, elas não podem e não devem ter saliência em prol do bem viver, da convivialidade urbana. Elas, infelizmente, ainda são um vetor que estimula a polarização entre os evangélicos, entre quem cabe e quem não cabe da dialética religiosa. Mesmo assim, nós, os progressistas, eu, Rita, professora, autora do Urbanidade Gospel e pesquisadora do planejamento urbano, defendo que a urbanidade, que é aquela que pretende produzir os vínculos na cidade, criar laços sociais entre os cidadãos, ela tem que desenvolver a capacidade de lidar com os contrários, de conviver com os pensamentos divergentes. Não basta sermos aliados na promoção da urbanidade especificamente. Nós precisamos estar abertos a toda e qualquer diversidade, pois é ela quem abre a possibilidade de entender o acontecimento urbano a partir da percepção das nossas diferenças, das nossas potencialidades, da fragilidade humana, a gama de afetos, né, que pulsam no convívio com os outros. Então, gerir essas diferenças tem se tornado um desafio crescente, não só no governo, não só para a urbanidade gospel, mas também para o próprio governo das cidades. E tem particulares implicações nos grupos relacionados com a construção comunitária. Então, esse é o desafio da urbanidade, tanto a gospel quanto a dos protagonismos comunitários. Além de reforçar uma imagem de urbanidade desejável, que um lugar pode, que um lugar deve transmitir para as pessoas, de forma sensorial, de forma política, de forma visual, como podemos construir comunidades acolhedoras, que experimentem a importância de se dialogar
com as diferenças, considerando, né, a urbanidade como esse conceito que eu falei. Se refere à qualidade de vida, a forma que as pessoas interagem, civilidade, bem-estar, bem viver, gentileza. Eu pude observar, tanto nas minhas andanças, nas minhas experiências de vida, e conhecendo diferentes cidades do Brasil, que a urbanidade gospel dos evangélicos tem muito a aprender com o protagonismo comunitário, com o protagonismo das mulheres, das comunidades, das favelas, dos povos indígenas, dos povos de terreiro e tudo mais. Por quê? Porque são comunidades que priorizam novos relacionamentos, esse abraçamento às diferentes culturas, às diferentes experiências, às diferentes formas de se interagir com as problemáticas urbanas. Os protagonismos comunitários das mulheres também, eles são muito propulsores dessas novas maneiras de ser e de ver o humano. São propulsores da construção de conexões e dos elementos de cura, de reparo e de renovação. Ou seja, nós estamos vivendo um momento, um tempo, que nos exige sermos diferentes. Então, vivemos esse momento da dança espiralar das gerações. O que isso significa? Tem uma autora que eu gosto muito, chamada Leonie Sandercock, no livro Mapping Possibilities, que ela vai narrar toda a sua experiência acompanhando diversas comunidades na Austrália, que o quê? Que essa vida comunitária, esse bem viver comum do dia a dia, estabelece o quê? Práticas regenerativas na nossa forma de lidar com o homem, na nossa forma de lidar com o cidadão e, consequentemente, na nossa forma de lidar com o bairro e com a cidade. É muito importante, para isso também, reconhecer nossas ignorâncias e nossas falhas na catástrofe ecológica. E aí, entendendo a ecologia, né, como um todo, não só as falhas ambientais que cometemos, mas as falhas relacionais que nós também cometemos contra o outro, contra o diferente. O que nós precisamos é desaprender em busca da justiça social, ou seja, tudo aquilo que aprendemos de não oportuno, de não promotor da convivialidade, a gente tem que desaprender isso e fazer uma outra prática em prol da justiça social, mas a justiça social para todas as pessoas, para todos os corpos, para todas as populações, né? Reparar, florescer novas ideias e transformar. E entender as diferenças entre as capacidades estatais e a de outros agentes públicos, no sentido de que o Estado ele tem uma capacidade muito pujante, né, em termos econômicos, em termos de estrutura organizacional, estatal, mas o nosso bairro também, a nossa vida comunitária também, na medida em que nós compreendemos e entendemos que o bairro nos pertence, que a cidade nos pertence, nós também somos agentes e atores capazes de mudar a estrutura social na qual vivemos. Precisamos aglutinar interesses entre atores estratégicos em torno de uma visão de futuro. E é nesse sentido também que eu quero encorajar, que eu quero fortalecer as organizações da sociedade civil, aos protagonismos comunitários, aos grupos de mães, às comunidades escolares. Todos nós precisamos aglutinar os nossos interesses em torno dessa visão de futuro, desse mundo que a gente quer. E para não ficar só nas minhas palavras, para não ficar somente na defesa daquilo que eu observei na minha pesquisa, eu quero aqui trazer para vocês alguns reportes que foram falados, que foram abordados até mesmo no seminário do BNDES, que foi esse seminário aqui, ó, States of the Future, a capacidade estatal frente aos desafios do século XXI. Aconteceu no mês passado e está disponível no YouTube, tá? No canal do BNDES. Estavam lá a Michelle Bachelet, Dilma Rousseff, Denise Ferreira da Silva, que é uma professora da NYU,
elas estavam falando que a gente não pode mais considerar que o Estado vai ser o nosso salvador da pátria, né? Que ele vai resolver todos os nossos problemas, porque não vai. A gente precisa entender que a solução ela tem que ser multilateral, desse ecossistema, Estado, cidadãos, sociedade civil organizada, iniciativa privada. Ou seja, tanto o Estado quanto também as grandes empresas, essas instituições grandes, burocratizadas, precisam encontrar soluções fora do comum, fora da sua bolha. De que maneira? Ouvindo a ponta da sociedade civil, ouvindo as pessoas, ouvindo as mulheres, ouvindo os saberes comunitários. Isso é uma das maneiras, uma das formas de você restaurar a confiança. Eu estava esses dias ouvindo de uma pessoa e eu achei esse paralelo muito comum. Quem vai para a Europa, quando você vai para a Europa, você, num país como Suíça, por exemplo, você pode deixar a sua bicicleta ou seu carro virar na rua da noite para o dia e ninguém vai levar. Por quê? Porque o nível de confiança é grande, algo que você não consegue fazer no Brasil. Então, essa questão da confiança, a restauração da confiança, não só no Estado, mas também nas pessoas, nessa nossa vida política, ela precisa ser resgatada, melhor desenvolvida, né? O Estado ele tem que assumir um papel de articulador, mas não o de príncipe, digamos assim, da confiança, porque isso é uma coisa que a gente desenvolve no nosso crescimento comum, na nossa comunidade, na nossa família. Então, entender a confiança como um elemento político muito importante para a promoção de novas cidades, de novas urbanidades, reconhecendo o protagonismo desses outros agentes em outras frentes. Nós precisamos também ter um pensamento sustentável para a nossa sobrevivência, entender que a transformação vem pela alteração na forma de fazer, e não apenas no conteúdo das coisas, né? A maneira como a gente vem fazendo política cotidiana, não só essa política partidária que você vai lá e vota em outubro, mas a política do cotidiano, né? É a alteração nessa forma de fazer e de entender a vida urbana, a vida comunitária, é esse insight que precisa ser trazido para dentro de nós. Outra coisa que foi falado também é o quê? Entender que o desenvolvimento sustentável pode ser promovido de diversas formas, tais como mudar o sistema monetário, por exemplo. Tem muitas comunidades que conseguem, né, adotar outras moedas, o incentivo de moedas locais, a redução ou exclusão de juros, porque a gente sabe que são juros hoje um dos grandes males que fazem com que os pobres permaneçam na pobreza e não avancem para essa mudança social, que mudem de status social. Então, você mudar o sistema monetário, você incentivar moedas locais ou outros modos de troca, outros modos de viver na sua comunidade, na sua cidade, também é uma forma de fazer desenvolvimento sustentável. Outra ideia também é evoluir a inteligência artificial para o bem comunitário, por exemplo, na gestão de resíduos, na assistência virtual de ensino. Isso também é promover desenvolvimento sustentável. E é impossível a gente falar de futuro com o modus operandi do passado. Infelizmente, na nossa realidade social brasileira, a gente ainda tem enfrentado esse modus operandi do passado nas nossas relações, né? No tolimento aos direitos de diferentes públicos. E aí eu não estou falando só dos LGBTs, eu posso falar, por exemplo, das mulheres pretas, das mulheres pobres, quando, por exemplo, experimentam jornadas exaustivas de trabalho doméstico, na sua casa, na casa de outras pessoas. Isso aí tudo é o modus operandi do passado. O modus operandi do passado de funcionar, de ser. E isso não é desenvolvimento sustentável, porque não está gerando um desenvolvimento circular para as famílias dessas mulheres, né, para essas outras pessoas. Então, o que a gente está tentando promover aqui é um desenvolvimento mais ampliado dessa questão de desenvolvimento, da urbanidade,
trouxe aqui para vocês alguns exemplos de como a urbanidade gospel se desenvolveu, no caso brasileiro, suas potencialidades, suas contradições, os seus limites, mas também trazendo isso para o pensamento contemporâneo, entendendo qual é o papel das organizações da sociedade civil, dos cidadãos comuns, dos governos, desse multilateralismo que a gente falou aqui, né, no slide anterior, sociedade civil organizada, iniciativa privada, Estado e cidadãos. Somos um ecossistema de desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento ele precisa partir de nós, das nossas iniciativas. E aí, nessa última reunião que teve do G20, os países do BRICS, eles falaram, convergiram nos seus tratados, nos seus contratos, em buscar reparar as suas contradições históricas. E uma das grandes contradições históricas que temos no nosso país, nesses países aqui do BRICS em geral, é exatamente a desigualdade socioestrutural. A gente precisa reverter isso. Enquanto isso não for revertido, não vai haver desenvolvimento sustentável. Então, atenção, vamos ter atenção para que as políticas do Bangladesh, Brasil, China, Egito, Emirados Árabes, Índia, Rússia, África do Sul, Uruguai. O que esses países estão fazendo para melhorar o seu grau de urbanidade, né? E tornar as economias emergentes do sul global não apenas fortes economicamente, mas fortes socialmente, politicamente, né? No bem viver. Precisamos também descolonizar a nossa maneira de ver a política, entender o comunitarismo, a convivialidade, a luta das mulheres pelo direito ao território, pelo direito à vida, que foi o que eu acabei de falar, né? O direito à vida não é só viver, acordar, é você experimentar de todos os direitos sociais, de todas as dignidades possíveis, que está incluindo aí a habitação, educação, lazer, saúde, a experiência de viver em espaços verdes, de ter uma gestão de resíduos eficaz, efetiva. Tudo isso, gente, está ligado à convivialidade, está ligado à urbanidade. No meu canal do YouTube, daqui a pouco eu vou passar aqui para vocês, eu vou tentar achar. Eu fiz uma pesquisa recentemente com algumas iniciativas de protagonismo comunitário, aqui na cidade do Rio de Janeiro mesmo, desenvolvida por pessoas como eu e você, que estão entendendo, que estão tendo esse insight para uma maneira mais descolonizada de ver a política, que nós não podemos esperar somente o 6 de outubro, ou 13, 15 de outubro chegar. Precisamos exercer a política cotidianamente, a urbanidade cotidianamente, para que essa urbanidade ela seja uma urbanidade acolhedora, agregadora, inteligível para todos os públicos, para todas as pessoas, e para que assim a gente faça com que o direito à cidade, essa categoria, essa perspectiva que é muito falada, mas tão pouco sentida hoje em dia, que ela possa ser experimentada e vivenciada por todos os públicos, por todas as pessoas. Essa é a nossa atuação, militância, defesa. E o meu convite é para que você também venha refletir sobre esses parâmetros, esses padrões, o que temos desenvolvido no nosso dia a dia, de que forma podemos mudar, de que forma podemos lutar por uma emergência da urbanidade, da boa urbanidade no nosso cotidiano. Certo? Eu quero deixar aqui o meu contato para vocês, de telefone, comercial, de e-mail, para você nos trazer as suas impressões a respeito dessa primeira aula. Na aula que vem, a gente vai estar aqui trazendo um bate-papo, uma entrevista, realizada com a professora Aspásia Camargo, que é também uma grande professora e defensora da convivialidade, da urbanidade. Ela vai trazer um pouco das suas experiências sobre esse atravessamento político, com a militância ambiental, com a atuação com mulheres, para que a gente possa ainda mais depurar, compreender e traduzir melhor
essa questão do protagonismo comunitário, o protagonismo das mulheres. O que a gente pode aprender com isso para evoluir cada vez mais na prática urbana e política da convivialidade, ok? Muito obrigada a todos. Obrigada a você por me assistir e por entender esse chamado à boa urbanidade no cotidiano. Abraços.